Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para levar o Evangelho para vocês e para falar da palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar mais sobre o Espírito Santo, sobre que Deus nos chama nesse momento para sermos cheios dele, cheios do seu Espírito, para que venhamos a fazer sua obra, venhamos a fazer sua vontade, que é o objetivo de todos nós que somos cristãos aqui na Terra. Então, eu separei alguns capítulos para ler para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar na Bíblia, fiquem à vontade. Se não, podem só ouvir. Eu tô aqui com a minha irmã, né, que é ela que é a dona do canal. E vamos que vamos, né, gente? Então, o primeiro capítulo que eu vou ler para vocês é Salmos 27. Eu vou ler o versículo 4, o 8 e o 10. Então, no capítulo 27, versículo 4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 8: Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Versículo 10: Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o salmista, né, o salmista Davi, ele quis representar o amor que ele tinha por Cristo e a intimidade que ele tinha com Deus. Então, ele busca, né, ele busca estar na casa de Deus, ele busca a presença de Deus, ele busca ser cheio do Espírito Santo. E Deus, ele pede para nós hoje: buscai o meu rosto. E o nosso coração tem que falar com Deus: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Então, de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, porque o nosso amor para com Cristo, ele tem que transbordar dentro de nós para que venhamos a resplandecer esse amor, né, para as pessoas, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Agora eu queria ler para vocês o capítulo Lucas, capítulo 1, o versículo 39 ao 45, que diz, Lucas 1, que aqui fala de Maria visita Isabel. E naquele dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe fora ditas. Então aqui eu quis trazer para vocês uma passagem que fala quando Maria ela vai visitar a sua prima, a Isabel, e ela tá esperando um filho da promessa, que é o João Batista, né? Porque ela era estéril, ela não poderia ter filhos, mas pela promessa de Deus, pelo cumprimento da palavra do Senhor, ela pôde ter filhos. A madre dela se abriu e ela engravidou e ia ter o João Batista, né? E Maria, ela foi agraciada por Cristo, né? Foi visitada pelo Espírito Santo, e ela era a mãe que concebeu o Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso Senhor. E quando a voz de Maria, né, falou, o bebê, ele sentiu, ele sabia que era Cristo no ventre, e ele se alegrou. Imagine uma criança no ventre se alegrando porque Cristo estava ali junto dele. Então temos que ser assim, temos que ser crianças na presença do Senhor, temos que nos alegrar com o Espírito Santo de Deus, temos que resplandecer, temos que mostrar Cristo em nossas vidas. E é isso que Deus nos chama, para termos mais intimidades, para termos mais comprometimento com a palavra do Espírito Santo, para que nós possamos amar verdadeiramente esse Deus e trazer esse amor para as pessoas, porque a gente só pode dar aquilo que nós estamos cheios. Então a gente tem que estar cheio de Cristo, a gente tem que estar cheio do amor de Deus para resplandecer isto para as pessoas, isto para o mundo, porque o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de amor. E eu queria também deixar com vocês o capítulo de João, capítulo 14, versículo 15 ao 21, que diz assim:
Jesus Cristo está falando, né? Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que ao mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarás órfãos, mas voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora eu vou ler o versículo 25 e 26. Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando Jesus ele foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus para que ele se manifestasse dentro de nós e para que venhamos a fazer a obra de Cristo. Porque no versículo de Isaías fala que não mais será guiados banalmente, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele vos guiará pelos caminhos retos. Então agora nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos guia ao caminho correto, que nos guia a fazer a sua vontade e a sua obra. Porque nós aqui na Terra, nós temos um objetivo, que é falar de Cristo, falar do amor de Cristo e falar da salvação. E salvar o maior número possível de pessoas, né? Como diz, para desbaratar o inferno e popular o céu. Esse é o nosso objetivo. E o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós para nos guiar a esse caminho. Então devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não nos deixar guiar pela carne, nos deixar guiar por vozes que estão ao nosso redor, mas sim, sempre ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso libertador. E para terminar, eu queria deixar com vocês o capítulo de João 15, o versículo 16, que diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Então, não é nós que escolhemos a Cristo, não é nós que aceitamos Jesus, é Deus que nos escolheu a nós. Porque aqui em Mateus, na passagem de Jesus, quando você lê, você vai ver que Cristo ele fala assim: eu vim para os meus, e aqueles que são meus me ouvem e me obedecem. Então Cristo ele nos escolheu desde a fundação do mundo para nos guiar, para nos orientar, porque temos o objetivo, que é falar de Cristo Jesus. E aqueles que são escolhidos do Pai, eles dão frutos. Eles têm que dar frutos, frutos do Espírito. O amor, a mansidão, a paz, a benignidade, o domínio próprio. Todos esses são os dons do Espírito Santo. E nós, como igreja, nós como cristãos, filhos de Deus, escolhidos do Pai, temos que ser os discípulos de Cristo. Temos que ser os mini-cristos aqui na Terra. E fazer da nossa vida uma diferença para alcançar outras vidas. Temos que estar cheios do Espírito Santo para poder o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Por isso, eu quis deixar esses capítulos para vocês, falando sobre quanto Deus nos amou e como Deus nos escolheu para o objetivo de Cristo, porque tudo ele gira em torno do objetivo de Cristo, que é a salvação. Então, eu vou deixar agora a minha palavra com a minha irmã e que Deus abençoe. Amém, irmãos. E eu queria também deixar, primeiramente em Atos, do capítulo 1, versículo 8, que o nosso Deus ele diz dessa maneira: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, o nosso Deus nos escolheu para que nós venhamos a falar do amor dele a todo mundo, para que todos sejam alcançados pela palavra do Senhor. Por isso que você esteja aberto ao Espírito Santo de Deus, para que ele venha encher sua vida e que você possa resplandecer não só na sua vida, mas em todas as vidas ao teu redor. Por isso que é muito importante a gente buscar ao Senhor, ter uma vida com Cristo de fidelidade, para que o Senhor venha nos usar poderosamente. E o outro versículo que eu queria deixar com vocês, irmãos,
Está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22, que fala do fruto do Espírito do Senhor, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, irmãos, não há lei, porque essas coisas que o nosso Deus ele nos ensina, que nós devemos ter. Por isso, nós temos que, a cada dia, nos policiar e estar diante da palavra do Senhor, para que nós venhamos nos corrigir primeiramente, para depois alcançar outras vidas. E, por último, eu queria deixar João, capítulo 3, no versículo 5, que o Senhor nos ensina. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, por isso nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela é palavra séria, ela é viva. Por isso, olha quanto o Senhor nos ensina, o quanto é ter a responsabilidade de ter os dons do Espírito Santo. Porque se a gente não tiver os dons do Espírito, se a gente não nos dedicar ao que o Senhor está nos ensinando, como entraremos no reino de Deus? Porque o nosso Deus, ele deixa claro, se nós não nascermos de novo. O que é nascer de novo? Não é simplesmente se batizar ou continuar a tua vida fazendo as outras coisas que você sempre fez. O nascer de novo é você realmente mudar a tua vida, é você entender que o Espírito Santo age na sua vida, entender que Deus está agindo agora na sua vida e não é mais você que está agindo. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e compreender o que o Senhor está nos ensinando, porque a salvação ela é séria, ela não é brincadeira. Muitas pessoas em muitos lugares eles acham que a salvação é só por você, eu creio, mas não é simplesmente você dizer que você crê em Jesus, é você viver a palavra de Deus. Porque muitas pessoas falam que crê no Senhor, mas quando chega no momento, na dificuldade, ou na situação ali, ou quando está todo feliz, ele simplesmente esquece do Senhor. E isso não é nascer de novo. Nascer de novo é você ter mudança de vida. E é só através do Espírito Santo de Deus, é só através do Senhor que você pode mudar a tua vida. Por isso, a palavra de Deus é um manual de vida, para que você venha refletir a cada dia mais como caminhar, como você como você pode ser responsável no seu dia a dia, como você pode ser fiel na palavra de Deus. Por isso, você ter um tempo para o Senhor, ele tem que ser precioso, tem que ser especial para Deus. Não é um tempinho que sobrou, não é, eu vou deixar para outro dia. A salvação, irmãos, ela é individual. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos que entender que quem está no comando de nossas vidas é Jesus Cristo. Por isso, deixa Deus trabalhar na tua vida, obedeça ao Senhor, seja fiel, enquanto nós temos tempo. Porque os dias estão se passando muito rápido, a volta do Senhor está próxima e muitas pessoas estão levando a palavra do Senhor e a salvação na brincadeira, sendo que a salvação é séria, ela é a vida eterna. Muitas pessoas não entendem a dimensão e a preocupação do Senhor a respeito dos escolhidos dele. Que às vezes a gente se distrai demais, as pessoas estão dispersas demais. Nós temos que voltar para o caminho do Senhor, enquanto o Senhor está nos chamando e nos ensinando. Por isso, entenda que para você viver para o Senhor, você tem que entender que você tem que nascer de novo para Deus, deixar Deus comandar a tua vida, mas obedecendo e sendo fiel ao Senhor. Por isso, nós queremos agradecer essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, podendo passar um pouco da nossa experiência para vocês e que Deus venha falar ao coração de vocês, que vocês venham entender que para entrar no reino dos céus tem que nascer de novo, tem que nascer de verdade de novo, não simplesmente, eu faço isso, eu mudei aqui, mas eu continuo fazendo as coisas. Não é assim. O que Deus ele está buscando é uma vida de fidelidade, uma vida em que você está 100% na presença de Deus. Por isso, seja cheio do Espírito Santo. Tenha realmente uma vida de mudança. Porque a partir do momento que o Senhor te chama, que você ouve a palavra do Senhor, que você realmente entende que o seu caminho é o céu, é a eternidade, você não tem mais prazer nas coisas deste mundo, você entende que as coisas celestiais é o que importa para você. Por isso,
realmente valoriza quando o Senhor te chama, porque o Senhor, Ele escolheu a cada um de nós especial, únicos, por isso se sinta privilegiado por ouvir essa palavra. Nós temos que nos sentir privilegiados por falarmos de Deus, porque não são todos. Por isso, busca o Senhor e seja cheio do Espírito Santo, amém? Seja louvado. Até o próximo vídeo, irmãos.